Legal. Qual que é a ideia, né, dessa live? Eu quis fazer um bate-papo aqui, um momento com vocês que encerrasse, e aí Adelso, tudo bem? Que encerrasse o ano, assim, pra gente refletir um pouquinho, né? Essa é uma época do ano em que eu costumo ficar um pouco mais retraído, algumas reflexões a mais, né, sobre o ano que passou, sobre o ciclo, né, que está começando. Boa noite, Natália. Então eu quis trazer essa ideia para o nosso momento de hoje, né? Eu queria começar ela trazendo para vocês alguns pensamentos, né, como eu sempre faço, tentando fazer um caminho, porque existem vários olhares e a gente costuma ver sempre olhares, a gente tende a ver olhares, lançar olhares pequenos sobre as coisas. Então, quando a gente pega, por exemplo, né, eu costumo dizer, quando a gente pega uma palavra, nós atribuímos a essa palavra um significado. Oi, Thelma, boa noite. Nós atribuímos a essa palavra um significado. Nós atribuímos a uma pessoa, a um trabalho, ao que quer que seja, nós atribuímos um único significado, ou um significado pequeno, ou um significado por um único ângulo de visão. E quando nós começamos a ampliar esse ângulo de visão, a gente olha para o que quer que seja. Boa noite, Wendel, Camila. A gente olha para o que quer que seja e nós conseguimos enxergar mais. Nós conseguimos extrair mais. A gente olha para algo e a gente não está satisfeito, porque a gente quer esgotar aquele assunto, aquele tema, aquela palavra, aquele sentido que seja, né? E quando a gente olha para o final do ano, para o começo do ano, o que é isso? Muda alguma coisa? Não muda nada, mas nos faz pensar, nos propicia pensar em várias coisas. Por quê? Porque é um movimento global. Esse lance de, é o final do ano, ano novo, etc., é uma energia. E nós temos que aprender a perceber as energias, porque o mundo é uma constante vibração, é um constante fluir de energias. Boa noite, Vinícius. E essas energias, elas, quando nós entendemos isso, nós podemos usá-las ao nosso favor ou nós podemos simplesmente ir contra. Então, acontece um movimento no mundo e a gente está contra. Eu não gosto disso, eu não concordo, isso aqui é ruim. Caramba, e se você conseguisse olhar por outro ângulo, né? Final de ano, tem um monte de coisas que eu concordo ou não concordo, mas vamos olhar para esse momento e entender o que isso significa para a humanidade, entrar no lado bom dessa energia e utilizar essa energia para o nosso benefício, né? Boa noite, Gleison. Boa. Hugo, eu vou comentar isso aí depois. Então, vamos pensar nisso, né? Quando a gente pensa em ciclo, quero primeiro começar com essa nomenclatura. Ciclo é uma palavra de origem grega que vem do, se não me falha a memória, Kyklos, que ela se chamava na Grécia, e ela quer dizer uma série de fenômenos cíclicos, ou seja, que se renovam de forma constante. Olha isso, que se renovam de forma constante. Então, um ciclo, ele é uma coisa natural do universo. Por quê? Porque toda consciência, e vamos pensar aqui que o universo é uma grande consciência. Boa noite, Henrique. Se o universo é uma grande consciência e tudo passa por ciclos. Tudo está num momento, está evoluindo. Vamos pensar que tudo está evoluindo. Como você entender, o todo está evoluindo o tempo todo. Existem mudanças, nuances das mais variadas formas e cores no universo o tempo todo. Se é assim, para que haja essas mudanças, para que hajam crescimentos, é preciso que as coisas se transformem. Concordam? Se uma coisa está igual, ela se mantém estática, não existe evolução. Não existe nenhum término, nenhum começo. Então, todo final, ele é uma morte, e toda morte encerra em si um renascimento. Quando a gente pensa, né,
No contrário da palavra ciclo, seria acíclico, né? O prefixo a de negação. Se você procurar no dicionário, você vai encontrar como uma coisa irregular. Então, algo irregular, que não está na ordem universal, é uma coisa acíclica. Ou seja, de certa forma, é algo antinatural, algo que não existe. Então, o ciclo é uma coisa natural do universo. Então, nessas mudanças, para que haja essa mudança, boa noite, Bruna, a gente precisa entender que tudo, absolutamente tudo no universo são ciclos. Então, quando a gente pensa no final do ano, começo do ano, vamos expandir isso para outras coisas. Uma criança, ela começa lá, primeira infância, segunda infância, brincar com os brinquedinhos X ou Y, depois aqueles brinquedos não têm mais graça, daqui a pouco ela é adolescente, ela começa a querer namorar, e aí ela não sabe mais, eu até costumo usar essa analogia com alguns alunos. Chega um momento que a criança tem alguns brinquedos, e aí a mãe dela, o pai chega para ela e fala, ó, filha, vamos dar esses brinquedos aqui porque você não brinca mais. E a criança olha, não, minha boneca, meu carrinho, eu brinco. E aí ela fala, tá bom, então não vou dar. Aí a criança olha para aquilo e pensa, ué, mas eu vou brincar. Mas aí não tem mais a mesma graça. Então ela está num momento de transição. Ela está morrendo para uma parte da infância e nascendo para uma outra, talvez a adolescência aí. E toda morte nos causa um apego, né? Nos causa um pesar. Eu costumo dizer que todo fim, de certa forma, é triste, né? Porque nós estamos acostumados àquilo, nós estamos condicionados àquilo. Então, claro, nós criamos memórias afetivas, quereres, pensamentos, costumes, é fácil, é um caminho neural que eu já tenho, né? São caminhos neurais que eu já tenho. Então, quando eu começo a olhar para esse fim, né? Isso a gente só vai ter com o amadurecimento da vida. Eu começo a olhar dessa forma, eu começo a perceber, primeiro, que os ciclos são a base, a essência do universo. Tem várias frases, várias filosofias que colocam isso, né? Você não pisa no mesmo rio duas vezes, por exemplo, né? Porque quando você pisar novamente, você já é outra pessoa. E o rio também não é mais o mesmo. O chão que você está pisando também não é mais o mesmo. Então, nada permanece. Como dizia Buda, né? Essa é uma das verdades universais. Tudo se transforma, né, o tempo todo. Nada permanece idêntico. Boa noite, Cláudia. Então, quando a gente para pensar nisso, a gente já tranquiliza. E a gente começa a encarar esses ciclos de uma forma mais natural, mais tranquila. E nós nos apropriamos disso. Nós entendemos que é uma coisa que diz respeito ao universo. Assim como eu fiz uma explanação, né, no outro dia, eu comentei com vocês sobre aspectos universais de como, se não me falha a memória, de como tudo se mantém, toda a informação é transmitida no universo, né? E eu fui descendo nessa explanação até a gente chegar na nossa vida. É a mesma coisa aqui. Tudo no universo é cíclico. E a gente traz para a nossa vida. Então nossa vida também é feita de ciclos. Internos, externos, o mundo é assim. Então, nos aproveitarmos, entendermos isso e utilizarmos essa energia ao nosso favor é maravilhoso. Continuando aqui. Tem muitas pessoas que confundem a palavra ciclo com círculo, né? Então eu já vi muitas pessoas dizendo, eu estou num ciclo vicioso. Não existe um ciclo vicioso. Se está ciclando, é porque está renovando, né? A natureza da palavra. O que existe é um círculo vicioso. Quando nós não entendemos os ciclos, quando nós não somos capazes de transcender os ciclos, ou de permitir que eles fluam, então nós fazemos o quê? Nós criamos um círculo. Nós vivenciamos algo, e aí é como Buda dizia, né? A humanidade passa uma coisa inúmeras vezes, incontáveis vezes, beirando o infinito, até que quem quer que seja
ultrapasse essa questão, né? Então imagina aqui um exemplo, uma pessoa joga papel no chão e para ela é normal, ela aprendeu isso desde pequeno, vendo seus pais, vizinhos, sei lá, e para ela é normal. E várias pessoas falam para ela, oh, não pode fazer isso, é errado. Aí um dia, sei lá, depois de tanto alguém falar, o universo trazer, ela assiste um filme que traz uma lição de moral, que ela para pensar, ela, caramba, eu tenho feito isso a vida inteira, não é legal, eu não vou mais fazer. Então é visceral, ela ultrapassou aquela questão. Então, era um círculo. Sempre o universo tinha que trazer bronca naquele sentido, tinha que trazer lembrança, ela tinha que passar por situações, ela atraía karma negativo por fazer aquilo. E aí quando ela ultrapassou, ela, opa, agora tá tranquilo. É um elo negativo a mais da consciência dela que ela cortou, que ela transcendeu, que ela permitiu que continuasse caminhando. Se nós temos muitos círculos viciosos na vida, esses círculos eles vão pesando. Imagina um círculo vicioso, né? Como se fosse um tipo de nó. É uma coisa ali que tem um peso. Quando você solta, ela vira uma linha e caminha rumo à sua evolução, né? Vamos pensar assim. Então, quando a gente pensa nisso, já alivia muito. E aí quando a gente olha pro final do ano, né? Como eu posso me apropriar dessa energia? Um outro ponto fundamental para a gente pensar nisso, que é até um pouco mais profundo, né, esse olhar. Uma vez eu conversei com um grande mestre de Kung Fu sobre isso e é muito interessante essa questão, que é como nós, principalmente os ocidentais, nós temos o apreço pelo final, pelo término, pela recompensa das coisas. Então nós sempre queremos recompensas. Eu vou fazer tal coisa porque, sei lá, eu vou ganhar um videogame. Boa noite, Ailton. Boa noite, Roseli. Eu vou fazer tal coisa porque eu vou ganhar um prêmio. Então, minha mãe me prometeu que eu vou ganhar um sorvete se eu varrer a casa. Aí eu vou para a escola, eu vou tirar nota para não tomar uma bronca ou para passar de ano. E eu vou passar de ano simplesmente para terminar a escola. E eu vou terminar a escola só para ter o diploma. Aí eu vou para a faculdade com a mesma mentalidade. Isso tá cheio. Todo mundo aqui que me ouvir vai entender isso. Chega na faculdade é a mesma história. Vai para lá, quer colar na faculdade, sendo que você está estudando para ser um profissional. Você vai depender do seu trabalho. E aí, uma grande maioria quer colar e aí faz isso para tirar a nota, para terminar, para comprar um diploma. Hoje em dia até está bem mais fácil isso, né? Com tanta coisa online, enfim. Então as pessoas vão vivendo por... Né, Wendel, a gente nunca colou, não é verdade? Então a gente vai tendo essa mentalidade e é legal uma coisa aqui que o Wendel comentou, né? Até trazendo. Todos nós somos criados com essa mentalidade. Então é interessante a gente não pensar, não, eu não sou assim. Porque quando a gente foge de mais uma coisa, a gente fala, por exemplo, não, isso aqui eu entendo, não faz parte da minha vida. Não é bem assim. Nós levamos anos, a gente vai estudar, pensar, refletir, trabalhar para entender uma coisa e transcender, né? Não costuma ser da noite para o dia que isso acontece. E quando a gente começa a entender isso, a gente vai mudando. E se nós não pararmos para pensar, tudo na nossa vida é feito por uma recompensa imediata, clara, instantânea. Quando, na verdade, universalmente, essa não é a natureza do universo. A recompensa, ela não existe. Ela simplesmente não existe. Tem várias situações sobre isso, né? Me lembro aqui agora do filme Poder Além da Vida. Tem esse trecho no livro também. O seu mestre o convida para fazer um passeio, fala, cara, amanhã eu vou te levar num lugar especial, maravilhoso, tal. E ele fala, nossa, que legal, vamos. Aí ele acorda muito cedo e vai, tal, e sobe uma montanha por um caminho, tal. E quando ele chega lá em cima, boa noite, Eric, Itamar, Clauni,
E quando ele chega lá no final, ele, mas cadê, mano? Tá chegando? Onde tá esse lugar, tal? Quero chegar logo. E aí ele chega pra ele e fala, a gente já chegou. É aqui. É tipo no alto de uma montanha, assim. Ele, mas o que tem aqui? Não tem nada. O que eu vim fazer aqui? Ele, essa pedra aqui. Aí ele pega uma pedra e mostra pra ele, essa pedra aqui é especial, é ela que eu queria te mostrar. Aí ele, mas você é louco, mano? A gente acordou cedo, veio aqui, mó subida, tô morrendo pra ver uma pedra. Aí ele, mas você tava feliz no caminho. Você comentou da paisagem, do sol, o vento batendo no seu rosto, a vegetação, o esforço de chegar aqui, tudo. Você estava feliz e agora você está triste por quê? Aí ele para e caramba, mano, é o caminho, não é a chegada, né? E quando a gente entende isso, a gente começa a entender que os ciclos, de certa forma, olha que legal, que nuance legal da vida, né? Assim como a natureza do universo é cíclica, nós não podemos nos apegar a essa ideia de final e recomeço, porque é uma constante. Quando eu faço algo por uma recompensa, eu preciso de um estímulo externo. Eu preciso fazer isso aqui para ter o diploma. Eu preciso fazer isso aqui para ganhar tal coisa, para ganhar uma medalha, um campeonato, por exemplo, de uma competição de esporte. Eu preciso fazer isso aqui porque eu preciso daquela medalha, é tudo que importa para mim. Só que eu treinei muito, por exemplo, para um campeonato. Só que quando eu transcendo isso, e aí eu cito aqui até Bruce Lee, que ele falava algo parecido, ele falava assim, treine, copie e treine muito a técnica, muito, a exaustão. Treine, sei lá quantos anos, até o dia que você não precisa mais da técnica. O que ele quis dizer com isso? Que aquilo já é natural para você, que você não precisa ficar pensando em cada detalhe para executar um movimento. Você já consegue executar com naturalidade, porque é visceral, né? É da sua alma, do seu corpo, do seu ser. E também você consegue transcender aquilo. É uma coisa que eu também me lembro aqui, vou trazendo várias obras. Full Metal Alchemist, não sei quem conhece aqui, o anime que eu cito no meu livro também. Ele fala da alquimia e ao final de tudo ele fala, o personagem principal, né? Existe sempre, a gente achava que a alquimia era uma troca equivalente, que você dá uma coisa e volta uma coisa exatamente igual. E aí ele entende no final da obra que o universo não é assim. Sempre que você retribui alguma coisa, tem um pouquinho seu nessa coisa. Então ela já não é mais a mesma. Olha aqui, que entendimento, né, magistral, brilhante. Então quando nós entendemos essas coisas, nós vamos caminhando para um lugar na consciência em que nós não dependemos dos estímulos externos. Eu não vou fazer isso aqui para eu ganhar dinheiro. O dinheiro é uma consequência. Eu não vou fazer isso aqui para que... Eu não vou ajudar alguém, por exemplo, para eu tirar uma selfie, postar e ser famosinho. Eu vou ajudar porque é natural. Eu estou fazendo para mim. É um fluxo natural, né, da vida. Eu não vou treinar bem porque eu tenho uma competição, seja lá do que for, uma apresentação. Eu vou treinar bem porque eu quero extrair o meu melhor. E as coisas que eu enxergo, que me vêm como possibilidade de vida, por exemplo, um trabalho, um estudo, um esporte, são elementos da vida que me servem, que eu posso me usufruir para ser uma pessoa melhor. Então eu quero ser melhor, por mim. E aí eu vou perdendo, eu vou soltando essa ideia, né, dos ciclos. Então, eu não vou fazer, por exemplo, aquela ideia, isso vai diminuindo pra gente, né, quando a gente vai amadurecendo essas ideias. Nossa, eu preciso emagrecer, preciso cuidar da minha saúde. Não, mas 1º de janeiro eu vou fazer isso. Tem gente que fala isso com um monte de situações e é aquele tipo de pessoa que nunca faz. No ano que vem ela vai começar um curso, ela vai começar a trabalhar, ela vai começar a se cuidar e vai passando, né, o tempo. E aí, Kaique,
E vai passando o tempo e ela não coloca essas coisas em prática. Por quê? Porque ela está sempre dependendo de uma energia externa, negativamente. Eu não estou me apropriando da energia do ano novo. Quando eu me aproprio da energia, vamos dizer aqui, do ano novo, que a gente está chegando nesse final de ciclo, eu quero trazer essa ideia da prática também, né? O que é interessante a gente fazer? Primeiro, como foi esse ano? Para que o próximo ciclo seja bom, o que eu estou terminando requer que esteja tudo bem também. Ah, mas eu só fiz porcaria esse ano, foi um ano ruim, eu não gosto desse ano, ok? Então dá um jeito de internamente concluir esse ano de uma forma boa dentro de você. Se você conseguir fazer isso da melhor forma que é possível para cada um, você encerra um ciclo. Porque começar um ciclo com outro que deveria ser encerrado, não encerrado, não dá. Imagina que você tem um relacionamento afetivo e você quer começar outro sem terminar. O primeiro vai dar alguma coisa errada aí, né? Não vai dar certo. Então é interessante nós internamente trazermos esse olhar e como é que eu posso encerrar esse ciclo? Fazendo uma análise. Como é que foi? Eu fiz isso daqui. Caramba, isso aqui não foi legal. E aí trazer, ao invés da culpa, a responsabilidade. Porque a responsabilidade de ter feito de um jeito ou de outro estava em nós, como ela está em nós e como ela permanecerá em nós. A responsabilidade é sempre nossa. Então, é trazer esse olhar e aí, e agora? O que eu quero para o próximo? E aí, o que eu quero para o próximo não pode ser uma coisa pequena. Não pode ser uma coisa com a mentalidade anterior de querer resultados, de querer apenas objetivos. E isso pode confundir algumas pessoas, né? Porque, não, eu preciso ter objetivos claros, né? Se eu não tiver, eu não consigo chegar a lugar nenhum. É uma forma de pensar. Mas se não houver uma transcendência disso, a vida fica muito pequena e as pessoas só conseguem migalhas. Eu já falei um pouco aqui, deixa eu ver se alguém fez uma pergunta que eu acho que fez, e eu não vi direito. E se alguém tiver mais alguma, comenta aí, por favor, para eu não ficar falando muito também, não compartilhar e comentar das ideias de vocês, né, para ser um bate-papo mesmo. O Hugo comentou aqui, né, quando não aprendemos uma lição dentro de uma situação, geralmente desagradável, passaremos novamente por situações semelhantes, até aprender aquela lição. É o lance que eu falei, né, de círculos viciosos na vida. Alguém consegue pensar alguma ideia, algum pensamento, alguma pergunta? Eu continuo falando. Me ajudem aí. Eu gosto quando tem alguma interação, quando vocês trazem, né, uma pergunta, alguma coisa que é significativa para vocês. E às vezes eu posso falar algo também que não foi compreendido e eu sigo adiante. A parte de entender o que aconteceu nesse ano que está se encerrando. Boa, ótimo. E o Wendel, como podemos sentir menos o processo de um ciclo para o outro. Perfeito. Então a do Hugo, né? Entender melhor o que aconteceu nesse ano que está se encerrando. Nós temos incontáveis ciclos, né, ao longo da vida, mas vamos pegar, né, já que é esse momento, vamos aproveitar essa situação para a gente pensar no final do ano. Mas isso aqui pode ser qualquer coisa, tá? Final de um término de uma vida, o término de uma etapa da vida, tudo são mortes e renascimento. Quando a gente olha para o ano, né, como é que eu vou olhar para isso?
é olhar num sentido, e aí eu vou me aprofundar um pouquinho nessa questão, é olhar no sentido que o Nietzsche, o filósofo alemão, né, tinha nesse olhar, de buscar o super-homem. Né? Eu sou fã do Nietzsche, e o Nietzsche, para quem não conhece a obra dele, ele tinha uma ideia, ele tem uma ideia, de que ele buscava o super-homem. O que é esse super-homem? O super-homem, ele tinha várias formas de dizer isso, mas era alguém que transcende o homem, que vai além dessa humanidade comum, tosca, que está sempre buscando o melhor. Mas qual que é esse melhor? Esse melhor não é ter mais dinheiro, ter um cargo elevado e poder mandar nos outros, ter uma roupa melhor. Não era esse tipo de coisa. Mesmo conhecimento vazio, né? Tem um trecho até do Zaratustra, né? Que é bem interessante, queria até ler para vocês. Ele vai falando, o Zaratustra, ele desce, ele passa acho que 10 anos meditando, aí depois ele desce e ele sente que ele quer compartilhar isso com a humanidade, né? E aí ele encontra alguns humanos, ele vai conversando, ele encontra um mestre, depois ele encontra umas pessoas, e ele vai falando o seguinte: eu quero o super-homem, eu busco o super-homem. O que é o super-homem? E ele vai falando o que é o super-homem. É alguém que transcende essa humanidade tosca, com desejos vazios, e ele vai falando várias coisas que não são. Então ele fala, eu espero a hora que vocês digais, a minha fortuna não serve mais para nada, a minha razão não serve mais para nada, a minha felicidade não serve mais para nada. Ele vai deixando tudo o que ele tem, que é motivo de engrandecimento, ele vai soltando e vai buscando sempre mais. Eu, particularmente, costumo dizer que eu amo a ignorância, porque quando eu sou ignorante, e eu gosto de ser ignorante em muitas coisas, sempre tem espaço para o meu crescimento. Até no que eu já sei muito vai ter espaço para o meu crescimento, sempre. Você imagina no que a gente não sabe pouco ou quase nada, né? Um instrumento novo, um esporte novo, um livro novo. Um trechinho só do Zaratustra, né? A hora em que digais, que importa a minha razão? Anda atrás do saber como um leão atrás do alimento. A minha razão é pobreza, imundície e conformidade lastimosa. O que ele quis dizer com isso? A razão dele, o saber dele, a inteligência do humano comum é medíocre e é conformidade lastimosa. Então, eu estou me conformando com saber isso daqui? Não. Eu quero ser um constante inconformado. Só que esse inconformado, né, voltando para a questão que o Hugo trouxe, o que trazer do ano? É um inconformado internamente. E a gente não está acostumado a ver isso. Porque assim como eu fiz no começo da conversa, nós somos acostumados a ter recompensas, né? E achar que tudo tem que ter um fim, que esse fim tem que ser benéfico para nós, etc. Enfim, uma coisa concluindo outra, né? Servindo de prêmio. E quando a gente começa a olhar interno, essa visão do Nietzsche, eu vou trazer a ideia de que eu sou sempre incompleto. Eu sou sempre um buscador, eu tenho sempre por melhorar. Então vamos pensar aqui, boa noite Bruna, então vamos pensar aqui, vamos trazer a questão do Hugo, né? O que fazer para o ano, o que pensar para o ano que passou e trazendo essa ideia. Nesse ano que passou, como eu fui como ser humano? Tira um pouco a ideia do ter, né? Eu consegui comprar um carro, uma moto, uma casa, um não sei o quê, eu consegui passar no concurso público, ter o cargo que eu queria. Não, deixa um pouquinho isso de lado. Vamos trazer para a essência da coisa. Quem eu sou, quem eu fui. Eu passei tal situação, e nessa situação, analisando friamente, eu fui medíocre, eu fui tosco, eu fui invejoso, eu fui uma má pessoa, né? Um exemplo. Então olhar para isso friamente, entendendo que eu sou humano, me perdoando, tendo compaixão para comigo, né?
e trazendo sempre aquela ideia da responsabilidade e não da culpa. Quando nós temos culpa, nós temos que soltar. A culpa ela não é algo que deve nos acompanhar. Agora, a responsabilidade perante a vida, perante nós mesmos, essa é um termo, é uma palavra básica do universo. Ela acompanha todos os seres, em todos os universos, porque ela está intrinsecamente relacionada ao poder de escolha que os seres têm. E isso é a maior dádiva e maior tormento dos seres também, né? Então, quando eu começo a olhar para isso, faço uma retrospectiva, caramba, como é que foi meu ano? Eu fiz isso aqui foi assim, E aí você vê várias situações que não foram legais. E aí você traz um outro olhar para isso. Pô, essas situações que eu fui tosco, que eu fui mal intencionado, que eu fui invejoso, que eu fui isso, que eu fui aquilo. Como eu posso, no próximo ano, agir de forma diferente? Pô, eu fui fraco aqui, eu me deixei levar aqui, eu podia ter falado uma palavra de amor para alguém, eu não falei, eu fui negligente, eu fui isso, eu fui aquilo. E sendo exigente conosco. Como eu volto a dizer, eu sou exigente comigo, mas eu não coloco culpa, sempre responsabilidade. Eu internalizo, eu trago essa força de vontade de ser um ser humano melhor, de ser o super-homem do Nietzsche. E aí quando eu começo a fazer isso, eu começo a me exigir. Caramba, eu fui uma pessoa assim, assim, assim. Agora eu compreendo isso. Como eu coloco já um projeto, posso escrever isso, como eu posso, no próximo ano, ser o contrário disso. Ser uma pessoa mais amorosa, ser uma pessoa mais consciente, mais inteligente, mais forte, mais atento às necessidades dos outros, às minhas necessidades, me conhecer um pouco mais, entender as leis universais aí, como é que o universo funciona, por que isso aconteceu, qual a razão daquilo, enfim. E aí eu vou trabalhar para colocar em prática no próximo ano, vamos dizer por assim, né? Tudo isso. Lembrando que o próximo ano, de certa forma, não existe. É sempre o aqui e agora, que vai chegando até nós com a maturidade. Quando existir uma maturidade, não precisa mais recompensa. Num planeta evoluído, não existe mais competição no nível que existe aqui. Uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, e um vai ganhar e o outro vai estar chorando ali. Não é assim que funciona. Porque isso existe para que as pessoas deem o seu melhor hoje. Quando eu já compreendi isso, eu vou dar meu melhor em qualquer situação. Para que eu preciso de um troféu para isso? Então, numa brincadeira, os dois estão dando o seu melhor. No dia a dia, eu estou dando o meu melhor. E estou agradecendo por tudo, né? Não sei se eu consegui trazer um pouco essa ideia, Hugo. Se eu conseguir, me ajuda, me fala aí. O Wendel comentou: como podemos sentir menos o processo de um ciclo para o outro? Boa pergunta também, boa questão. Primeiramente, é trazer as coisas para a razão, né? Porque quando a gente fala de sentir, isso precisa ser entendido e demora também para a gente entender. Nós não sentimos logo de cara. Com quase tudo é assim. Eu estou falando de virtudes, de entendimentos de vida mais elevados, etc. Nós não sentimos. Nós entendemos com a razão. Só que aí vem um detalhe legal, né? Eu costumo dizer que tem duas razões. Tem uma razão do mundo e tem uma razão do coração, da consciência. Fica fácil de perceber. O que é a razão do mundo? A razão do mundo é a normalidade, é o que é norma, é o que é mais comum, é o que todo mundo faz. É algo que geralmente é negativo, né? Essa é a razão do mundo. Então, para quem conhece aí a obra História Sem Fim, né?
o personagem principal, ele é um menino que ele está lendo um livro e ele chega uma hora que ele percebe que ele está na história, está dentro do livro. Ele é o personagem principal. A história depende, né? O mundo de fantasia depende que ele faça uma escolha. Só que fazer essa escolha significava ir contra tudo que o pai dele pregava. Que a vida é dura, que a vida é horrível, que ele tem que estudar, que ele tem que trabalhar feito um condenado, que ninguém presta, que é o comum. Então ele tinha que lutar contra si mesmo, né? Pô, eu sigo o meu coração, que era a razão que ele sabia o que fazer, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que salvar esse universo. Ou a razão que ele via à sua volta, né? Então, nós temos que trazer essa razão do coração. Nós temos que pensar, o que é o melhor? O que eu posso fazer que é certo? Cara, não é difícil a gente perceber isso. Estou diante de uma situação X, sei lá, achei uma carteira ou um celular, né, hoje em dia. Eu vou devolver ou vou pegar para mim? O que né, o todo faria? É o certo e errado, é óbvio isso daí. E a gente começa a trazer para pequenas e grandes ações da vida. Isso aqui, o que eu devo fazer? Como eu posso agir aqui? E aí nós vamos nos forçando a trazer a ideia de que o ciclo é normal, de que toda morte, todo fim, encerra em si um renascimento. E como eu posso renascer melhor? Como eu posso fazer desse renascimento melhor, né? Porque nós temos o hábito também de muitas vezes achar que as coisas são boas ou são ruins. Mas como as coisas vão ser boas ou ruins se nós interpretamos? Se nós estamos fazendo, porque é a nossa vida. Então eu decido que tudo vai ser bom. Ah, mas tem um desafio, meu trabalho está muito difícil, eu não sei. Cara, que oportunidade maravilhosa de você fazer o seu melhor. Se ele estiver sempre à sua frente, te dando muito trabalho, perfeito! Porque você vai estar na condição do super-homem do Nietzsche. Sempre buscando. Sempre sendo... Todo o conhecimento que você tem é pobre. Toda a razão que você tem é duvidosa. Você está sempre buscando. Você nunca é um ser acabado, né? Você está sempre no fluxo de buscar ser melhor. Então é maravilhoso os desafios serem maiores, né, que nós. Porque eles são maiores que nós durante um tempo. Quando eu entendo isso, eu vou entendendo o soltar. E vou aprendendo também uma coisa fundamental, né, para término e final de qualquer ciclo. Agradecer. Agradecer, agradecer, agradecer. Como eu posso agradecer tudo que passou? Ah, mas isso aqui foi uma porcaria, ok? E o que você aprendeu nisso? Perdi 10 mil reais, ok? Então eu procuro trazer essa consciência para mim, né? O que eu aprendi com essa situação é mais valioso do que o que eu perdi. Quando você traz essa consciência, cara, tudo começa a mudar. Porque você fica na gratidão. Caramba, olha isso aqui que valioso. Ah, mas eu perdi. Não, peraí. Eu aprendi uma coisa que se eu não tivesse aprendido, se não tivesse sido desse jeito, eu não ia aprender. E aí, o próximo ciclo eu posso fazer melhor. Eu não estou mais num círculo vicioso. Não sei se eu consegui ajudar aí o que o Wendel falou, né? Rafa, aprender a repassar. Não sei se quis dizer repassar de um ciclo para o outro ou repassar as coisas para as pessoas. Se você quiser, comenta. O Gleison comentou. Sabemos que todas as nossas ações geram algum resultado, seja positivo ou negativo. Como fazer para que os resultados, de certa forma, não nos deixem deslumbrados ou tristes? Isso está muito ligado à expectativa, né? E aí eu penso que tem a ver com o começo da nossa fala aqui, né?
a visão de mundo que prevalece mais até no Ocidente do que no Oriente, né? Do eu esperar alguma coisa. Tô sempre esperando, né? Das pessoas. Tudo é condicional. Se a pessoa fizer assim, eu amo ela. Se a pessoa agir assim, eu vou agir desse jeito. Se não, ela vai ver. Começar a inverter isso. A pessoa é meio assim, então põe amor. Traz um olhar diferente. Talvez isso mude alguma coisa. Mas sem esperar nada. Não espere nada de ninguém. Eu tenho uma frase pra minha vida, né? Que eu uso muito, que ela é bem comum. Que é a seguinte: espere o melhor e se prepare para o pior. O que isso quer dizer? Na prática, né? Pô, eu sempre vou esperando o melhor de cada situação. Ou pelo menos me esforço, né? Pra colocar isso em prática. E preparar-me para o pior. Porque o pior faz parte da vida. São pessoas, são humanos, né? Tá todo mundo aí na sua busca, na sua luta. Mas eu tenho que ter essa visão. Eu tenho que aprender a ter essa visão entusiasta, otimista, buscando o melhor. E tá sim com o escudo ali preparado. Porque as coisas negativas virão em algum momento. Só que quando eu já vou com o negativo, aí não tem possibilidade contrária nenhuma. Vai ser horrível de qualquer forma, porque eu já estou emanando isso. Então eu tenho que entender que a minha vida, os resultados, são responsabilidade minha. Eu preciso trazer o melhor, emanar o melhor, ser o melhor, e isso é tudo nós conosco, para que qualquer melhor fora de mim possa existir. E de novo, né, trazendo para o que o Gleison comentou, não esperar, não se deslumbrar, né, com nada. Se a pessoa me elogiar, a pessoa me criticou, mesma atitude. Por quê? Porque um elogio ou uma crítica podem te derrubar, sim. Provavelmente vão te derrubar, porque é a forma como recebe, né? Ó, a Bia comentou aqui, final do ano é bom o Ho'oponopono. Nossa, sensacional. Fazer o Ho'oponopono pra um monte de gente aí, passar horas fazendo o Ho'oponopono. A Rosa comentou, o download sobre as fragilidades já vale como o nascimento de um novo ciclo. Independente do calendário gregoriano. O calendário é apenas uma formalidade. Inclusive varia de cultura para cultura. Boa, bom comentário, Cris. Nós seguimos, né, um calendário cristão, que ele começa lá no século VI, com um monge chamado Dionísio, que ele propõe, né, esse calendário cristão. E ele é reafirmado no século XIII por um papa, que ele coloca isso como oficial, e aí ele passa a chamar-se gregoriano. Mas é o calendário cristão, né, o mesmo. E tem vários calendários, né? Quando a gente olha a cultura chinesa, tem o Ano Novo Chinês, que é diferente do nosso. Tem uma outra contagem, né? E todas essas contagens, todos esses olhares, eles são a mesma coisa, né? Para trazer a ideia dos ciclos, né? De como tudo no universo é assim, como tudo é um recomeço, né? Um eterno recomeço. E uma eterna morte também, nascer. Ela comentou, cada vez que reconhecemos nossos pontos cegos, um novo tempo nasce dentro de nós. E podemos fazer inúmeras celebrações pessoais que vão refletir no coletivo. É desafiador, mas a tarefa compensa. Sim. Quem já começou esse processo, né, de busca interior sabe que é a única coisa que compensa, né? Como processar os acontecimentos do que está chegando ao final, uma vez que o ano seguinte é incerto. Olha que legal que a Fran comentou. De certa forma, tudo, cada instante é incerto. E de certa forma, cada instante não é incerto. Por quê? Eu não controlo
a vida como um todo, mas eu controlo o que eu sinto e o que eu interpreto diante daquilo que a vida me apresenta. Então, todos os anos são incertos. Todas as situações são incertas, porque é a natureza da vida. Quando a gente fala numa coisa específica, que é mundial, o ano está acabando e começando outro. É uma coisa bem simples, né? Global. Mas vamos pensar que cada ser na Terra está vivendo os seus próprios ciclos. E eles são diferentes. Pô, tem uma árvore no meu quintal, ela tem seus ciclos. Ela dá frutas, então ela tem o ciclo dela, de dar frutos, de cair a folhagem, os animaizinhos, os insetos, as pessoas, o sol, a terra, tudo, o clima, as 4 estações. Então eu não controlo nada disso. Mas como eu vou me sentir? Qual que é a minha postura, né, diante disso? Vou colocar aqui só um exemplo muito simples, mas vamos pensar, expandir para tudo. É inverno, tá frio, nossa, que ruim, eu odeio frio. Tá muito calor, nossa, eu odeio quando tá muito calor. Tá chovendo, nossa, chuva. Tá muito sol, que calor, que tá tudo seco. Se a gente tá sempre reclamando, como é que nós estamos diante da vida, né? Não é como a vida é. A vida é o que é. As coisas são o que são. Inclusive, ela não é justa. Isso é uma outra... isso daria margem para mais uma palestra, né? Que é uma questão muito difícil do ego humano aceitar. Ele quer que a justiça universal seja feita ao seu olhar, né? E não rola. Dentro da realidade da vida, né? A continuação aqui, né? Então é isso, Fran, né? Tudo é incerto, de uma certa forma, mas tudo é certo quando eu, comigo, decido lançar um olhar de amor, de bem, de evolução, né? Para as coisas. Aí o Hugo comentou, né, aqui. Vou deixar como a última questão aqui para comentar, tá? Para não me estender mais. Que eu não sei que horas são também, mas acho que... Vixe, já é 8h20, já passei de 1 hora, eu queria ficar menos de 1 hora. Fala um pouco sobre como ser bom, amável, não quando o entorno é amável. Afinal, quem menos dá amor talvez seja quem mais precise. É um trecho também, né, do filme Poder Além da Vida, da obra, do filme, porque esse trecho não tem no livro. Em que os personagens principais são roubados, e aí o mestre começa a dar tudo. Roupa, tênis, sapato, relógio, tudo para os ladrões. E quando termina, o outro está injuriado com ele, o discípulo. Mas por que você fez isso? Você é doido? Ele fala para ele. As pessoas mais difíceis de amar são quem mais precisam de amor. Isso é muito louco, né? Porque nós só vamos fazer isso quando nós formos capazes de agir e não reagir. Até nesse filme também tem essa fala, né? O Sócrates fala: você está sempre reagindo. Só um tolo reage. Um guerreiro age. Quando é que eu vou agir? Quando eu estou centrado. Quando eu não dependo do outro para que minhas atitudes sejam assim ou assado. Então eu quero fazer o bem, eu decidi ter uma atitude boa, eu vou ter. É comigo. Nossa, mas o outro agiu assim, o outro xingou, o outro fez, o outro... Tá bom, é o outro. Eu escolho estar centrado e agir a partir da minha essência, que eu decido que seja de amor, do melhor. Então, gente, para finalizar a ideia, antes de pensar e trazer aquela ideia, né, e ficar vendo horóscopo, que um monte de gente faz, como é que vai ser o ano que vem? Será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? Como eu decido? Eu tenho poder. Eu trago poder para mim. Então, eu escolho decidir como vai ser o próximo ano, como vai ser a próxima semana, o próximo dia, o próximo minuto, o próximo segundo.
eu decido como serão as relações, as minhas relações, eu decido como vai ser, o que é bom ou ruim para mim, eu decido como vai ser quem eu sou, porque eu já trabalhei, eu trago essa consciência para mim de querer ser melhor o tempo todo e entendendo que está dentro, não tem nada fora. Eu escolho como e decido que vai ser um bom ano. Ah, mas já começou acontecendo uma coisa ruim. Não. O que eu aprendo com isso aqui? E o que eu aprender com essa pessoa, com essa situação, é mais valioso do que o que eu perdi. Quando eu mantenho esse posicionamento de não violência contra a vida, trazendo até, citando aqui Mahatma Gandhi, né, que trouxe isso para o mundo, a postura de não violência e firmeza, né, um estado de espírito no amor, no bem, no melhor. Eu decido, né, no caso dele, eu decido que a Inglaterra vai embora e eu vou libertar 350 milhões de indianos. Eu vou fazer isso, sem levantar um dedo. Como eu decido que o meu ano vai ser melhor do que o outro, e meu dia vai ser melhor do que o outro, do que o anterior, e meu minuto vai ser melhor do que o anterior, a partir da minha essência. Boa, Hugo, você captou bem. Fico com a mensagem dessa palestra: ser grato e escolher como será meu próximo ciclo. Se você agradece, o natural do universo é que você tenha mais graças. Então é simples assim. Bom, pessoal, acho que é isso. Vou deixar gravado aqui, eu vou tentar pelo menos, né? Às vezes eu me embanando aqui nas coisas da internet. Mas desejo a todos aí um maravilhoso novo ciclo. E esse novo ciclo é a cada instante, a cada segundo. Então, desejo a todos esse olhar, não só de um ano novo, mas de uma vida nova a cada instante, né? A cada recomeço, a cada morte e recomeço. Porque assim como a gente costuma ver isso como negativo, isso também é muito positivo. Caramba, eu fui uma pessoa ruim, morreu. Eu já transcendi isso, eu sou uma nova pessoa agora. E o que eu vou fazer com isso? Eu tenho minha vida toda pela frente, eu tenho tudo. Então é só agradecer e sermos, né? Buscarmos sermos melhores a cada dia que passa. Feliz vida nova para todos. Muito obrigado. Se faltou alguma coisa de pergunta, de comentário, fiquem à vontade para comentar no vídeo. Muito obrigado e até a próxima vez. Feliz ano novo para todo mundo aí. Sara, Gleison, Fran. Onde desliga isso daqui?